O jovem policial Billy Kuchiga é infiltrado na quadrilha do chefão Frank Costello, e tem cada vez mais a confiança dos criminosos, mas logo percebe que essa missão não será nada fácil. A polícia trava uma verdadeira guerra contra o crime organizado em Boston. Billy, um jovem policial, recebe a missão de se infiltrar na máfia, mais especificamente no grupo comandado por Frank Costello. Aos poucos Billy conquista sua confiança, ao mesmo tempo em que Colin Sullivan, um criminoso que foi infiltrado na polícia como informante de Costello, também ascende dentro da corporação. Tanto Billy quanto Colin sentem-se aflitos devido à vida dupla que levam, tendo a obrigação de sempre obter informações. Porém, quando a máfia e a polícia descobrem que entre eles há um espião, a vida de ambos passa a correr perigo. Fala galera! Hoje vamos ver um resumo do filme Os Infiltrados. Filme esse ganhador de 4 Oscars. O filme começa com o chefão da quadrilha Frank Costello relembrando o passado. Costello é um chefão do crime em Boston, com conexões profundas no departamento de polícia de Massachusetts. Frank Costello chega em uma pequena lanchonete para cobrar suborno, e ao pegar o dinheiro ameaça o dono dizendo para não fazer ele ir ali de novo por aquela mixaria. O dono fala que não vai se repetir, Sr. Costello. Costello olha para a filha do dono e fala que sua filha Carmen está virando uma bela jovem e que deve estar orgulhoso. Costello pergunta a Carmen se já menstruou e fala no ouvido dela que ela é linda. Ele vê um garoto olhando para ele e pergunta se ele é o filho de Johnny Sullivan. O garoto responde dizendo que sim. Costello pergunta se ele mora com a avó. O garoto responde sim, novamente. Então Costello manda o dono dar alguns alimentos para ele. Depois pergunta se ele é um bom aluno, e o garoto responde que sim. Costello termina falando que se o garoto quiser ganhar um dinheiro é só ir procurar ele na Rua L. Com o passar do tempo, o jovem Colin Sullivan é criado por Costello e se torna seu protegido. Inicialmente Jack Nicholson recusou a proposta de interpretar Frank Costello em Os Infiltrados, sendo convencido a participar do filme após uma visita do diretor Martin Scorsese e de Leonardo DiCaprio. Segundo Nicholson, a principal razão para ter mudado de ideia é que gostaria de voltar a interpretar um vilão, já que seus últimos filmes haviam sido comédias. Anos depois, o jovem Colin Sullivan se forma na academia de polícia. Enquanto isso, outro jovem chamado Billy se torna policial. Depois de um forte interrogatório, o jovem Billy é recrutado por um oficial de polícia, Oliver Kienan, para se infiltrar na organização criminosa liderada por Frank Costello. Oliver Kienan fala que nessa operação Billy não ganhará como um policial comum, mas ganhará um bônus, livre de impostos. Para esse plano dar certo, Billy será preso, depois ele se declarará culpado por um assalto e agressão, devido à sua natureza. Cumprirá uma pena para convencer a todos que isso não é uma farsa, depois sairá incondicional, terá um psicólogo, o esquema completo. O objetivo de Kienan é encontrar um infiltrado na organização de Costello e assim, descobrir seus planos. Billy é escolhido por sua experiência na vida do crime e por ser filho de um criminoso. Enquanto Billy é treinado por Kienan e seu colega, o sargento Dignan, Sullivan é treinado por Costello para trabalhar para ele dentro do departamento de polícia. A partir desse ponto, o filme intercala cenas de Billy e Sullivan se infiltrando em suas respectivas organizações. Como parte de sua pesquisa para o personagem, Matt Damon trabalhou durante algum tempo na estação policial de Massachusetts. Neste período o ator fez rondas policiais e realizou procedimentos típicos do trabalho policial. Depois que Billy sai da cadeia, ele dá sequência ao plano e vai ver seu primo. Ele fala para seu primo que recebeu 30 mil do seguro da sua avó e pergunta quanto renderia se desse 10 mil ao seu primo para comprar e revender cocaína. Então eles partem atrás da cocaína. Dessa forma Billy consegue entrar para a gangue após o próprio Costello conferir do seu jeito se ele ainda era um policial. Paralelo a isso, Sullivan conhece a psiquiatra no elevador. Depois do contrabando dos microprocessadores, Costello começa a suspeitar que há um rato em sua organização e começa a trabalhar para encontrar o infiltrado. Ele escolhe Sullivan para ajudá-lo na tarefa. Enquanto isso, Billy é apresentado a Costello como um criminoso que quer se juntar à organização. Costello desconfia de Billy, mas o aceita.
Billy começa a se aproximar do braço direito de Costello, um capanga chamado Mr. Frente, enquanto Sullivan é promovido dentro do departamento de polícia. Um ano se passa e Billy está quase surtando porque não conseguiram ainda prender Costello. Logo Sullivan vai morar com o psiquiatra do departamento de polícia, Madolyn Madden. Numa noite escondido, Billy vai até a casa de Oliver Quena avisar para ele que Costello é informante do FBI. Billy fala que Costello é o maldito informante protegido, porque estão sempre tentando montar um caso federal e nunca sai do lugar. Então Oliver Quena manda Billy entrar pelos fundos que ele vai abrir a porta. Oliver Quena chama Billy para jantar e conversar. Numa noite chuvosa Billy vai ver a psiquiatra e em um momento de descontração os dois fazem amor. No outro dia Billy segue Costello até um cinema. Costello vai se encontrar com Sullivan. Quando Costello sai do cinema, Billy começa a perseguir Sullivan para tentar ver seu rosto. Billy quase consegue. Mais tarde, em um bar, Costello fala para Billy que tem um infiltrado na equipe dele. Costello fala que no passado numa situação dessas mandava matar todos. Enquanto isso, a relação entre Billy e a psiquiatra do departamento de polícia, Madolyn Madden, começa a crescer. Madden também tem um caso com Sullivan, sem saber que ele é um infiltrado de Costello. Sullivan manda sua equipe seguir o capitão Quena para descobrir quem é seu informante. Quena vai se encontrar com Billy. Em um vagão de trem, Billy avisa Quena que ele está sendo seguido. Billy manda Quena ir para a estação sul e esperar 10 minutos. Chegando lá manda ele ir para a rua Wash 344. Sullivan conseguia armar uma emboscada para matar o espião que Billy e o capitão Quena. Os capangas de Costello ligam para Billy e avisam que descobriram quem é o infiltrado. Sem perder tempo, Billy avisa Quena que eles foram seguidos e manda Quena sair daquele prédio o mais rápido possível. Na tentativa de fugir, Quena manda Billy sair pelas escadas de incêndio. Quena fica em um dos andares para tentar dialogar com os bandidos. Quando Billy ia saindo pelo beco, vê Quena caindo morto bem na sua frente. Depois se depara de frente com os capangas que manda ele entrar no carro. Os capangas e os polícias começam uma intensa troca de tiro. Em seguida os capangas conseguem fugir do local. Sullivan é promovido a tenente e encarregado de liderar a investigação do assassinato de Quena. Sullivan começa a investigar Costello por conta própria. Ele decide se encontrar com Costello em um armazém, onde Costello, após ter levado um tiro da polícia, termina levando mais um tiro do próprio Sullivan. Quando Sullivan chega no departamento de polícia é aplaudido. Billy se encontra finalmente com Sullivan no departamento de polícia. Billy, que sempre suspeitou de Sullivan, encontra um documento que prova sua conexão com Costello. Billy vai até a casa da psiquiatra, ele leva um envelope e pede para ela guardar. Ele fala que pode abrir se acontecer alguma coisa com ele ou se ele ligar e pedir para abrir. Ele fala também que ela é a única que ele confia. No outro dia Madolyn, a psiquiatra, descobre que está grávida e avisa para Sullivan. Mais tarde Madolyn ouve um CD que tinha uma gravação de uma conversa entre Costello e Sullivan. Em uma ligação entre Sullivan e Billy, Billy fala que Costello foi quem gravou a ligação e depois entregou ao seu advogado. Costello avisou também ao seu advogado que se acontecesse alguma coisa com ele era para entregar tudo para Billy. Billy ainda caçou de Sullivan porque afinal de contas Costello confiava mais nele do que em Sullivan. Billy manda Sullivan ir para o mesmo prédio em que o capitão Quena. Assim que Sullivan chega no local, Billy escondido surpreende e o prende. Eles pegam um elevador e ao chegarem no andar de destino, Billy é surpreendido com um tiro na cabeça por outro policial que era informante do Costello. Assim que esse outro policial vira as costas, Sullivan atira, depois limpa a arma tirando as suas digitais e sai do local. No interrogatório Sullivan inventar uma narrativa para se safar.
Alguns dias depois, ao chegar no seu apartamento, Sullivan é surpreendido por nada mais nada menos que o sargento Dignan, que finaliza Sullivan com um tiro na cabeça. Um final surpreendente para um filme sensacional. Galera, muito obrigado por assistir. Para fazer esse vídeo deu muito trabalho, por isso eu peço a ajuda de vocês deixando seu like e se inscrevendo no canal. Dessa forma nos ajudará a crescer o canal. Um abraço e até a próxima. Morreu.